Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, Projeto Integrador 4. O nosso tema é Álgebra e Função, uma perspectiva para o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos está estipulado no segundo slide. A nossa orientadora é a Gabriela Araújo. Vou falar um pouquinho sobre o resumo, né? Este projeto tem por finalidade realizar uma videoaula no ambiente virtual de aprendizagem, visando depois discutir os conteúdos de álgebra e função aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, visando as novas perspectivas do processo de ensino-aprendizagem e as diferentes formas de aprender, pois as dificuldades em relação a este conteúdo ao qual se configura tão essencial para o processo de cidadania dos estudantes, se apresenta através das videoaulas se apresenta como uma alternativa para a aprendizagem. Sendo assim, as lacunas deixadas pelas dificuldades neste processo de ensino-aprendizagem deste conteúdo compromete a formação plena dos estudantes. A nossa palavra-chave é álgebra, imagem, números e videoaula. Falar um pouquinho da introdução. Não vou comentar muito, porque os slides ficam um pouco longos. A álgebra e função é uma parte integrante da matemática que se relaciona aos números, letras e sinais, símbolos, para generalizar as diversas operações aritméticas. O termo provém do latim álgebra, que por sua vez deriva de um vocábulo árabe que significa reunião ou recomodações das partes quebradas. Ao relacionar este conceito para os alunos do 9º ano do ensino fundamental, que apresenta dificuldade para compreender os conteúdos de álgebra e função, demonstrando dificuldade, levando em consideração que em algumas escolas os professores ainda utilizam os métodos tradicionais, deixando muitos alunos desmotivados. Quando as aulas são dinâmicas em relação aos conteúdos, os alunos demonstram mais facilidade para aprender. A aprendizagem multimídia, de acordo com Maia, 2001, é baseada em 3 pressupostos. O pressuposto do canal duplo, no qual o ser humano possui canais de processamento de informação separados, o visual e o verbal. O pressuposto da capacidade limitada, no qual há uma limitação no processo de formação em cada um dos canais. E o pressuposto da aprendizagem ativa, no qual o processamento cognitivo é essencial em ambos os canais. Sendo assim, é preciso compreender a educação como um processo contínuo e os recursos tecnológicos não podem ficar à margem deste processo. Diante desse cenário, as novas tecnologias, as videoaulas se configuram como uma excelente alternativa para que os alunos tenham acesso aos conteúdos ministrados pelos professores, que antes da tecnologia só era possível no presencial. É claro que não podemos jamais desqualificar o contato com os professores, que nenhuma tecnologia jamais vai substituir as aulas ministradas pelos professores. O nosso problema de pesquisa é: os alunos do 9º ano apresentam dificuldade em compreender os conteúdos de álgebra nos métodos tradicionais. Nosso objetivo principal é produzir uma videoaula com conteúdo de funções para o ambiente virtual de aprendizagem para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nosso objetivo específico é definir o conceito e significado de função para os alunos do 9º ano do ensino fundamental através de uma videoaula no ambiente virtual de aprendizagem. A nossa hipótese pode ser que os alunos não se interessem pelos conteúdos de álgebra e função devido às dificuldades em aprender
e compreender estes conceitos. Em algumas escolas, os professores ainda utilizam os métodos tradicionais, levando em consideração a evolução das novas tecnologias, onde os alunos têm acesso a uma tecnologia de ponta. Isso pode se justificar a falta de interesse ao qual os alunos apresentam em relação aos conteúdos de funções e álgebra. A nossa justificativa. Este projeto se justifica levando em consideração ao novo cenário ao qual se apresenta. É preciso fazer uso das novas tecnologias para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem e utilizar as novas ferramentas tecnológicas. Dessa forma, as videoaulas em ambiente virtual de aprendizagem funcionam como alternativa para a interação de alunos e professores. Portanto, esse projeto foi pensado visando este novo formato de interação de alunos e professores, buscando um diálogo com o conhecimento e a utilização das novas ferramentas, que em tempos de pandemia, onde o contato com as pessoas precisa ser restrito, no sentido de preservar a saúde e da vida. A abordagem metodológica utilizada neste projeto será de cunho quantitativo. Este tipo de abordagem engloba ideias e subjetividade, possível de expor sensações, opiniões e significado, atribuindo essa concepção de pesquisa também engloba noções de respeito, de percepção, de diferença e semelhança, de aspecto comparativo, de experiências. Considerando as características desse tipo de pesquisa, buscou-se compreender quais as narrativas digitais matemáticas que sugerem videoaula para os alunos expor sobre o tema abordado, a fim de alcançar o objetivo. E as pesquisas foram utilizadas com professores de matemática do nono ano e dos alunos. Falar um pouquinho da fundamentação teórica. Diante do cenário qual estamos vivenciando, não é mais possível que a educação não faça mais uso das novas tecnologias, pois estamos cercados por computadores, tablets, celulares e outras ferramentas tecnológicas. Através dos recursos tecnológicos, as transformações do contexto educacional, com diversos recursos disponíveis, exemplo, a internet, que pode transformar com mais facilidade a forma de transmissão do conhecimento e de como esse conhecimento pode chegar para o aluno, modificando os cursos presenciais à distância. São muitos os caminhos que dependerão da situação concreta em que o professor se encontra. E depende também do número de alunos, das tecnologias disponíveis a esse professor, e a duração das aulas, a quantidade de aulas ministradas semanais, que irão estabelecer a qualidade e o apoio institucional para estes professores. Vou falar um pouquinho da aplicação das disciplinas no projeto integrador. O estágio supervisionado possibilita a formação prática do professor em sala de aula, pois ao longo do tempo, esse processo de aprendizagem continuou sendo realizado, e mesmo ensinando aos novos professores, tanto que ser professor é ser um eterno aprendiz, em constante formação. Segundo a autora, a avaliação tornou-se um dos mais importantes campos de conhecimento dos últimos 60 anos, da prática social funcional na sociedade contemporânea. Tais características colocam grandes desafios à sua compreensão epistemológica. Segundo a autora, a possibilidade da educação está presente em diversas disciplinas. Se configura como suporte psicológico entre diálogo e conhecimento, através da conexão do comportamento do ser humano. Sendo assim, nessa perspectiva entre o diálogo e o conhecimento, as diversas perspectivas da psicologia da educação funcionam como uma disciplina que dialoga plenamente entre o comportamento humano e o conhecimento, com o direito de compartilhar uma série de traços características com as demais disciplinas que estudam os fenômenos do processo educativo. Nosso referencial bibliográfico.
E esse foi o nosso projeto integrador 4.